Vou chamar agora para a nossa conversa ao vivo aqui no nosso de primeiro, o ex-árbitro, que vai conversar com a gente, o Alfredo Loeblin. Eu sempre erro a pronúncia do sobrenome dele, mas não é de propósito, tá? Bom dia, Alfredo, seja bem-vindo ao nosso de primeira. A pergunta que está no ar é: chute na bandeirinha de escanteio, voadora na bandeirinha de escanteio. Pode ou não pode, ou tem que avaliar caso a caso? Virou polêmica no futebol brasileiro. Bom dia, Alfredo. Acho que seu microfone está mutado. Voltou agora? Boa. É um prazer falar com vocês, com quem nos acompanha. Na verdade, a própria FIFA criou um problema para ela, né? Porque você tinha, na regra, a neutralidade das bandeirinhas de escanteio, tinham que ser brancas. A partir do momento que você liberou, cria um problema que bate de frente com uma outra regra, que é a comemoração provocativa dos gols. Então, o que acontece? Né? O Veiga foi muito mal na coletiva, na entrevista dele no final de semana, primeiro porque ele mostrou esclarecimento de regra, ou que o Palmeiras não informou seus jogadores o que pode e o que não pode. Não há mais uma comparação com aquilo, mas o Viola imitou o porco na década de 90. Isso aí tem 30 e poucos anos. Nós vivemos um outro futebol e uma outra sociedade. Inclusive, dentro da FIFA, havia gente defendendo que seria um cartão vermelho, porque você está ofendendo, agredindo o símbolo de um adversário. E aí, também dentro da FIFA, pessoas entenderam que, você vai expulsar o cara quando ele fez um gol, aí é uma situação um pouco controversa, ou um tanto exagerada. O que diz hoje? Você não pode chutar o mastro, né, a bandeira de escanteio que tenha o distintivo do seu adversário. Foi outro erro do Veiga na coletiva dele, né? Olha, mas eu faço isso aí no Allianz direto. O Allianz é a casa dele. O distintivo que está ali é do Palmeiras. Então, são duas situações distintas. Não pode, e a CBF informou os clubes que após uma consulta à FIFA, ela iria começar a punir. Então, quem é que está errado? Errados estão ou os clubes que não informaram os seus atletas, ou o próprio atleta que recebeu essa informação do clube, mas não levou isso em consideração. A gente pode entrar, inclusive, no mérito se a regra é boa ou não na sequência, mas é importante esclarecer o que é a regra para depois a gente, se quiser, discutir a regra. Então, vou ilustrar alguns lances aqui, Alfredo, para você explicar para a gente. Esse aqui é o lance do Luciano na Neoquímica Arena, São Paulo e Corinthians. Dentro da Neoquímica Arena, ele deu a voadora na bandeira que tem o distintivo do Corinthians, depois ainda deu uma encarada na torcida. Tomou o cartão amarelo. Na sequência, a gente tem o Pavon no Mineirão, no Morumbi, Pavon do Atlético Mineiro dando a voadora na bandeira que tem o distintivo do São Paulo. Também tomou o cartão amarelo. Mas aí a gente teve o próprio Rafael Veiga no Mineirão dando a voadora na bandeira que tem a bandeirinha do Atlético Mineiro. Não tomou cartão amarelo, era jogo da Libertadores. Então é uma arbitragem Conmebol e não uma arbitragem CBF. E agora, no último final de semana, tivemos o próprio Rafael Veiga na Arena Pantanal dando de novo a voadora, que ele já fazia, é verdade, mas, como você já explicou, se você faz no Allianz Parque, é sua bandeira, não tem problema nenhum. O negócio é quando faz na dos outros. Mas lá na Supercopa do Brasil, ele também fez contra o Flamengo. Não lembro se tinha bandeira exatamente do Flamengo na ocasião. Enfim, explique para a gente caso a caso, Alfredo, por favor. O árbitro que errou aí, todos esses casos que você mostrou, foi o árbitro da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. Da Conmebol, ele não mostrou o cartão, esse lance aí, que ele deveria ter mostrado. Não tem discussão, gente. Não há. É assim. Eu entendo quando você fala, você pode discutir a regra, e você tem toda a razão. Nós podemos discutir se a regra é boa ou não é, mas é a regra, é como lei. Você pode discutir se aquela lei você é a favor, se você é contra, mas enquanto ela não mudar, ela é a lei, ok? Posso tirar uma dúvida com você? Para acrescentar aqui na discussão? Desculpa interromper, mas é porque eu acho que pode explicar melhor para o ouvinte. A regra fala em atitude provocativa. E aí criou-se a convenção de que chutar a bandeirinha é uma provocação, ou já há uma instrução específica escrita, mandada, dizendo que chutar a bandeirinha é passivo de cartão? Só para entender qual é o... Bom, ótima pergunta sua. Vamos lá. Quando ela veio primeiro falando em atitude provocativa,
e algumas proibições que são óbvias. Você não pode ter, por exemplo, uma comemoração mais religiosa. Isso foi depois daquele jogo Brasil e Egito, se não me engano, pela Copa das Confederações, onde o Egito faz um gol, os caras invadem o campo e começam a gritar alá, alá, alá. Aí o Brasil faz o gol, o Kaká faz o Jota e a FIFA proibiu comemorações religiosas, ok? Por motivos óbvios, você tem a proibição de comemoração provocativa em relação à política. Tanto que, no caso do Cano, ele precisou provar que o L dele não tem nada a ver com política, né? Então, pode. Essa questão é uma questão que é provocativa. O que aconteceu? Com relação à bandeira de escanteio, a provocação não é provocativa, ela é agressiva. Então, há um texto que fala sobre uma comemoração agressiva. E a preocupação da FIFA, obviamente, não é só futebol brasileiro. Vocês imaginem, vamos pegar aqui um exemplo de fora, vai? Um Celtics e Rangers, na Escócia, onde um time é ligado aos católicos e onde um time é ligado aos protestantes. Para chutar a bandeira do outro, você extrapola completamente aquilo que é do campo. Por isso que o texto ele não fala em provocativo em relação à bandeira de escanteio. Aliás, ele fala nos escudos, que ela é agressiva. Você está na regra, então, Evelyn, só para entender, se é uma regra ou é uma instrução da FIFA? Toda regra ela tem determinações em cima da regra, ok? Há uma determinação em cima da regra que comemorações desse tipo são agressivas. Provocativa é outra coisa, como que você colocou bem. No caso do Luciano, o Luciano foi encarar a torcida do Corinthians depois do gol. Opa, ele provocou. É uma situação agressiva. Mas na súmula ele fala do chute na bandeira, né? Ele fala do chute provocando a torcida adversária, mas ele cita o chute na bandeira. Eu fui até olhar, o Wilton usa a expressão provocativa, né? Para explicar o cartão que ele deu para o Luciano no dia. Provocar é uma coisa e ser agressivo é outra. Tudo que envolve emblemas de outras equipes que não sejam a sua, vocês vão lembrar, você tem uma memória ótima, quantos jogadores, ao entrar ou sair de campo, dão a volta naquele tapete que tem no chão, quando não é o símbolo do seu clube. O Caio Paulista do São Paulo fez isso contra o Cruzeiro no Independência, o Roger Guedes fez isso contra o São Paulo no Morumbi, para citar dois casos que eu lembro de cabeça. Não, mas você está muito feliz, seus exemplos, porque é isso mesmo que aconteceu. E tem acontecido. Vocês viram que um jogo da Série B, se não tiver enganado, foi um jogo da Chape, onde o adversário também saiu de lado. E é claro que quando ele vai pisar no tapete ali, ele não está ofendendo a honra da Chapecoense. Não é isso. Mas você tem gente no futebol que extrapola o limite da racionalidade, então a FIFA toma esses cuidados. O texto é muito claro na diferença do que é provocativo e no que é agressivo. Você não pode, por exemplo, comemorar gols. Poder você pode, mas você não deve, porque você vai ser advertido. Na frente do banco do adversário. Ele é agressivo? Não. Mas ele é provocativo. Então a FIFA vai punir. Eu discordo que as pessoas falam, isso é mimimi. Não. Há uma preocupação muito grande, principalmente nas novas arenas, onde você não tem nem o alambrado. Então, o que pode gerar aquilo lá? O que aconteceu com o Diego, naquele Santos e São Paulo, há 30 anos atrás, ok? Que ele subiu no distintivo de São Paulo, comemorando um gol no Morumbi, caiu o mundo, naquela época. E naquela época o texto não era muito claro em relação a isso. Hoje ele é bastante claro. Em relação acho que o PVC já fez essa argumentação de que antes as bandeiras eram neutras. As bandeiras de bandeira não tinham os escudos dos times, nenhum distintivo. Eram só mais um adereço, equipamento de jogo, ponto. Seria o caso de voltar uma determinação nesse sentido de manter neutra para liberar essas comemorações? Ou é aquele negócio de tirar o sofá da sala para não fazer o problema continuar acontecendo e tentar enxugar gelo? Como é que você vê isso? Ou não dá para proibir os clubes de colocarem um adereço do distintivo, porque é o seu estádio e cada um faz o que quiser? Não é bem assim o fato de cada um ser teu estádio e faz o que quiser. Agora, foi liberado. Eu entendo que seria um retrocesso. O que você tem que fazer é conversar com seus atletas. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que quando um jogador que dá cambalhotas, quando ele faz um gol em determinados clubes, quando ele assina o contrato, ele já é informado. Aqui você não pode dar cambalhota.
porque é um risco de contusão. Eu acho que você tem que conversar com os jogadores. Tá? Não adianta dizer, olha, ele não chutou a bandeira, o símbolo, ele chutou o mastro. Desculpa, ele chutou sim o símbolo, porque o mastro está segurando o símbolo. Não é que o símbolo, a bandeira segura o mastro, é o mastro que segura o símbolo. Então é evidente que acertando ou não a bandeira onde está o distintivo do clube, é uma agressão, repito, eu não estou julgando, não é o Loeblin achar que está certo ou errado, é o que diz a FIFA, foi a consulta feita pela CBF, e eu acho que a decisão, aí é minha opinião, é uma decisão correta pelo momento que o futebol vive, pelo momento que a sociedade vive. Rodrigo, ia completar? Não, assim, vou completar o raciocínio debatendo, mas vou depois também fazer mais uma pergunta para o Loeblin. Se existe uma determinação, acho que não tem muita discussão, né? No sentido de que tem que aplicar o cartão. Eu confesso que eu discordo da regra. Dessa determinação, mas aí é uma discordância minha. O árbitro está apitando corretamente ali e dentro do que está na regra, dentro do que está nessa determinação. Porque, pelo menos a primeira pessoa que fez esse tipo de comemoração, que foi o Rafael Veiga, eu não vi uma provocação da parte dele, nem agressividade. O Aloysio Boi Bandido cansou de fazer isso também. Eu só lembrei que existia a bandeira dos outros times ali quando se iniciou essa discussão, para você for pensar. Eu não achei que tinha essa conotação, até ter o lance do Luciano, a gente nem estava pensando nisso. Ele comemorou durante vários meses assim, né? E a gente nem estava pensando nisso. Mas eu acho que pode ser defensável que alguém entenda como agressiva e vista como agressiva. Não é a minha visão, mas eu entendo como defensável, e se a regra está dizendo, não tem muita discussão. Mas aí eu vou acrescentar perguntando uma coisa mais específica para o Loeblin. Também, em comemoração provocativa, o Gabriel Barbosa levou um cartão contra o Atlético Paranaense, que ele faz aquele gesto que ele faz quando ele comemora gol, na frente da torcida do Atlético Paranaense, sendo que não tinha, a torcida do Flamengo estava lá no canto, não tinha nem como ele ir na torcida dele. Jogaram um monte de coisa nele, e ele levou um cartão. Só que ele não fez nenhum, ele só comemorou do jeito que ele sempre comemora. Isso também é considerado provocação, comemorar na frente da outra torcida? A sua pergunta é bastante inteligente pelo seguinte, né? Você cria para o árbitro um problema a partir do momento que o próprio texto fala que é o árbitro que vai julgar se aquilo é provocativo ou não, porque isso é muito subjetivo. Tem gente que se ofende muito mais do que você chamou o cara de burro, do que você xingava dele. É muito subjetivo o comemorar, né? Comemorar o gol. Eu tenho feito algumas palestras em clubes, né? E aí, quando questiona, e o que você perguntou agora, é muito questionado isso. Como é que você vai comemorar se você não tem... comemora com seus reservas e comemora com o seu banco de reserva. Também é subjetivo, porque depende de onde foi o gol. Se o banco de reserva está do lado esquerdo, os reservas estão do lado esquerdo, eu faço o gol do lado direito, eu não vou sair correndo que nem um doido para comemorar com eles do outro lado. Então, nisso, eu acho que falta bom senso. O problema do bom senso é que ele vem junto com um texto que fala sobre o árbitro julgar se isso é exagerado ou não. E aí, desculpa, é extremamente subjetivo e cada um vai julgar de uma outra maneira, porque nós somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Naturalmente vai gerar. E eu acho que essa subjetividade, eu vou acrescentar uma coisa, que eu acho que a gente não pode imputar ao jogador. Beleza, a gente já discutiu a questão da bandeirinha especificamente, mas o comportamento do torcedor, quer dizer, se o torcedor não consegue aceitar nem que o time adversário faça gol e comemore na frente dele, começa a atacar um monte de coisa em cima do jogador, não dá pra gente culpar o jogador por causa disso, pelo mau comportamento do torcedor, entendeu? Eu entendi que a coisa específica da bandeirinha tem uma instrução para isso, mas se qualquer comemoração, porque jogaram coisa naquele jogador específico, né? for considerada provocação, aí ninguém mais vai comemorar. O cara vai acabar, faz o gol, abaixa a cabeça e vai andando quietinho de volta para o campo. A gente está acabando com, enfim, do jeito que eu vejo. Existe uma tese bastante interessante em cima daquilo que você está dizendo, tá? E apesar de nós não podermos e não termos que comparar esportes, porque são esportes diferentes, com públicos diferentes, com torcidas diferentes, enfim. Mas há uma tese que o único esporte onde
O sujeito faz um gol, no caso, que é a máxima explosão e o máximo objetivo do jogo. E ele vai provocar o adversário, é o futebol. É uma tese, mas é uma tese que pode ser defendida. Agora, eu vou insistir na questão dessa subjetividade do que é provocativo ou não. Né? Porque você foge daquilo que você disse. O cara faz um gol, o cara não pode comemorar o gol. Já está chato com essa questão do VAR. Né? Você perdeu muito daquele ímpeto do cara fazer o gol, aí tem que ficar esperando. Ali eu estou assistindo ontem Ceará e Ponte Preta. O cara fez um gol que, para mim, foi mal anulado, mas eu entendo, né, que a bola resvala no braço. Eu fiz esse jogo aí, gol do Saulo Mineiro, né? Gol do Saulo Mineiro. A bola tá na área, pega no braço na hora que ele domina e depois ele chuta. Então, a regra diz que não pode sair nenhum gol, obviamente que tem um toque no braço, né? Mas, cara, é um negócio tão subjetivo. O que é pegar no braço? Ninguém é maneta, não é um esporte de maneta. Todo mundo tem braço. É como ver um texto para você e falar assim, olha, o árbitro tem que julgar se o movimento do braço é natural. Nós somos pessoas diferentes, a altura é diferente, peso diferente, e o que é natural para mim, quando eu salto, é diferente de vocês. Não tem um certo e errado. Então, assim, essa questão, quanto mais você abre a discussão em relação a isso, mais nós vamos ter lance para debater. A interpretação sempre vai acabar de um jeito ou de outro sendo mais subjetivo. Você imagina o que seria Paulo Nunes nos anos 90 com máscara de feiticeira, aquelas loucuras que ele fazia, não ia, ele ia jogar a cada 2 jogos e ia ficar suspenso sempre no terceiro, que era amarelo num jogo, se fizesse amarelo no gol, outro, né? Tivesse uma boa fase fazendo gol, esquece. ele jogava... Era gol amarelo, suspenso. Gol amarelo, suspenso. Não ia conseguir fazer mais nada. Em cima do exemplo que você deu, você vai lembrar de uma coisa. Eu apitei vários jogos do Paulo Nunes quando ele fazia isso, ok? Na Libertadores, na final da Libertadores, Palmeiras e Atlético Nacional, no antigo Parque Antártica, ele só bota a máscara depois que o Palmeiras é campeão. Vocês lembram disso? Sim. Quando o Palmeiras fez gol, eu fiz um jogo do Palmeiras Ferroviária que não foi ele que fez o gol e ele tirou a máscara e botou para os caras. Então, ele recebeu uma instrução que não podia mais, respeitou e só colocou quando o Palmeiras foi campeão. Mas era um outro momento. Imagina o Viola, gente, imitando o porco no Morumbi hoje. Então, o próprio Neymar foi punido ficaram mais por usar. Intolerantes, né? Eu acho que essa é uma questão. Não é mais, a não sociedade são mais violentas. Como um todo, acho, né? Se você olhar a década de 90, as torcidas eram mais violentas e tinham embates mais violentos do que tem hoje em dia. Embora continue existindo, mas eram mais violentos ainda na década de 90. O que eu acho que a gente foi criando, no ambiente do futebol em geral, uma intolerância. Que antes o torcedor lá aceitava a provocação do adversário e não achava que aquilo ali era o fim do mundo. Fazia parte como diz o Vanderlei, faz parte do futebol. Né? Pertence ao futebol, exatamente. Só tem um detalhe... Deportivo Cali, o jogo que você se referia, né, Alfredo? Desculpa, foi o Carlos. Só tem um detalhe importante. Eu só discordo de você que era mais violenta que hoje. Não, é que hoje as leis são mais rigorosas. Nós não tínhamos nada específico em relação a isso. Hoje você tem cara preso porque o cara imitou macaco, jogou casca de banana. Cara, se você é positivo, concordo contigo, que essa maior quantidade de regras, nesse caso, é positiva. Eu ia apitar jogo na Argentina e o cara me chamava de macaco até no gol da Bomboneira. Aí eu olhava e falava assim, pô, o cara tá me chamando de macaco? Não é só se eu for um macaco albino, não estou entendendo. E aí eu fui buscar, falei, escuta, por que estão me chamando de macaco? Não, porque vocês, brasileiros, imitaram a vida inteira o americano. Quer dizer, é lógico que o cara se aproveita. O racista é vigarista. Ele se aproveita de uma situação dessa. Agora, hoje tem lei. E a lei está punindo, ou deveria punir com rigor. Eu acho que você tem toda razão, é muito positivo. Agora, essas mudanças na regra em relação à comemoração, comemorações, elas também vêm agregadas, né, com uma necessidade de adaptação ao novo momento da sociedade e ao novo momento do torcedor. Eu não tenho dúvida que eu sou a favor de alguma dessas coisas. Lógico, a do Gabigol, concordo 100% com vocês. Não tenho de comemorar, é o gesto dele, ponto final. Agora, no caso específico, usando o exemplo que nós estamos falando aqui do Rafael Veiga, já passou da hora, né? Porque ele não vai poder fazer 3 gols em 3 jogos e tomar amarelo e ficar suspenso depois.
Em relação às máscaras que eu estava falando, só de um jogo de Libertadores, que o Neymar, quando o torcedor do Santos na Vila distribuiu máscaras do próprio Neymar, e aí ficaram na arquibancada, ele faz um gol, ele pega uma máscara e coloca. Por causa disso, ele toma amarelo, fica suspenso e não joga pelo Santos num jogo depois fundamental contra o Cerro Porteño, que o Santos acabou ganhando na fase de grupos da Libertadores, mas também por causa de uma máscara, levou o cartão amarelo naquela ocasião. Máscara dele. Ele botou a cara dele na frente Ele, com a máscara dele, ele tomou cartão também na ocasião. Assim, é o que a gente falou. Uma coisa é você discordar da regra, outra coisa é a regra. O que eu acho, minha opinião, é que aos poucos você vai cada vez minando o legal do futebol, a graça do futebol por essa sociedade raivosa, pela violência, seja lá pelo que for, mas era muito mais legal quando você tinha esse tipo de manifestação natural, essa manifestação espontânea do jogador, porque o gol o cara não está pensando muito. Claro, ele pode ensaiar alguma coisa ali antes, mas quando ele vai ali espontâneo, ele entrega tudo que ele tem e faz o que está na cabeça. Obviamente, dentro dos limites do bom senso. Não pode fazer qualquer coisa, evidentemente. Mas o cara é mais espontâneo e, às vezes, um Romário que fazia um silêncio ou queria escutar o torcedor, isso sempre foi muito legal no futebol. E, aos poucos, eu acho que a gente vai, né, tirando um pouco dessa graça. Você não acha, Alfredo? Eu concordo com você, mas eu insisto na tese dessa mudança da sociedade, que ela está mais intolerante. Ela é tipo, a opinião só vale se for X, se não for Y, não conta. Eu rapidamente fui fazer um jogo uma vez, acho que foi na Colômbia, e o pau fechou na arquibancada para você parar o jogo. E aí eu fui perguntar para o cara assim, por que começou essa briga toda? Não, porque rasgaram uma faixa da torcida. Eu falei, mas porque a torcida organizada? Não, é porque na faixa tinha a imagem de Simão Bolívar. Quer dizer, as pessoas extrapolam o limite do futebol, e aí eu acho que nós temos que tomar um cuidado. O futebol precisa, né? Ele não pode deixar de ser um produto. Ele é um grande produto que vem evoluindo a cada dia, cada vez mais profissional, e nós temos que passar, sim, por uma mudança de atitude. E aí os clubes, na minha visão, cometem um erro muito grande, porque eles não trabalham a base. Então, vamos pegar o exemplo do Gabigol, vai? Gente que comemora. Quantos garotos da escolinha do Flamengo hoje, seja sub-13, sub-15, sub-17, eles comemoram assim por causa do Gabigol? São dezenas de garotos que não estão errados, porque eles não estão sendo formados, que a FIFA está mudando a questão da comemoração de gols. Então, eu acho que é importante você trabalhar na base. Agora, é importante que o profissional saiba o seu limite. Por isso que eu acho que o Rafael Veiga, que é um cara que eu admiro, gosto dele demais, mas ele foi muito mal quando ele fala que comemorei a vida inteira assim no Allianz, porque não sei o que lá. Existem mudanças e uma outra situação é dentro da sua casa. E aí a discussão da bandeirinha de escanteio, por isso que ficou mais uma vez em alta depois dessa comemoração do Veiga, que tomou cartão amarelo contra o Cuiabá, já essa outra contra o Galo, era jogo de Libertadores, a arbitragem como Comebol acabou passando batido. Alfredo Loeblin, obrigado demais, viu, pela participação com a gente aqui no De Primeira, mais uma vez, trazendo esclarecimentos sobre a arbitragem. Sempre que tiver polêmicas, estamos aqui para te ouvir e tentar entender melhor as coisas do futebol. Pô, se tiver polêmica, se for me convidar, vou fazer parte do programa todo dia, toda rodada. É quarto e domingo, né? Nós estamos à disposição e é sempre interessante falar de futebol. Eu acho que também ouvi, não é porque eu sou um ex-árbitro que a gente tem uma opinião definitiva. Eu acho que o debate sempre é importante em todos os assuntos. Um grande abraço mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece mais uma vez.